Fala galera, beleza? Vamos lá analisar o mercado hoje, direto ao ponto, bora lá! Começar com algumas notícias aqui, pessoal, alguns fechamentos da semana aqui, coisa rápida. Então o Ibov aí, pessoal, fechou em 176 mil pontos aí, caindo quase 1%. O IFIX aí, 3.800, né? Caindo aí 0,5% mais ou menos. A Nasdaq, pessoal, sofreu um pouco mais, caindo 3% aí, né, nessa semana. O dólar deu uma subida, pessoal, vocês estão diversificando aí? Olha só, o dólar estava 5,15, já deu essa subida aí com as tensões geopolíticas, né? Subiu aí 1% nessa semana, 5,31. O ouro e a prata, pessoal, aqui muito relevante, hein? Caindo aí, ó, em 11% aí o ouro e 17% aí a prata. Então, você vê que até os metais preciosos aí, que normalmente é uma fuga aí para o mercado, caíram bem, caindo muito forte, né? O Bitcoin aí caindo em torno de 6%, 68.200, agora ele deu uma reagidinha ali, tá uma briga muito forte ali com a média de 200 semanal, né? E o Ether aí em 2.069, caindo aí em torno de 5% aí na semana, né? Tá variando, tá subindo um pouquinho agora, mas tá acontecendo isso, entendeu? Algumas notícias aí que são relevantes, pessoal, aí na semana, o Fed manteve aí a taxa de juros, né? Isso é negativo porque a liquidez ainda continua seca no mercado. O Bacen aí, agora uma notícia positiva, que é o Banco Central reduziu a Selic aí de 15 para 14,75. Bom, não é uma queda aí relevante, mas significa pelo menos que o cenário, né, já deu uma alterada. Muito tempo aí não caía a Selic, né? Vamos ver os próximos passos, né? E o que é mais preocupante agora, pessoal, petróleo. Petróleo eu dei uma analisada aí de janeiro para cá, meu, tava 61 dólares e passou para 107 dólares e o barril, um aumento de 75%. Ele flertou ali com 120 dólares e depois ele voltou. E aqui especificamente no Brasil, essa semana teve um risco aí de greve dos caminhoneiros. Ainda bem que não aconteceu, né? Então eles estão negociando aí com o governo e então a gente tem que acompanhar porque teve essa eminência e acabou não acontecendo. E, de novo, aí a queda forte aí do ouro e da prata, aí como os ativos aí que são muito relevantes em termos de proteção e teve essas quedas aí brutais essa semana, né? Então tá até mais volátil aí que o Bitcoin e as criptomoedas, né? Tá? E bora lá agora analisar o Bitcoin e o mercado cripto, tá bom? Ah, e se você não é inscrito no canal, pessoal, dá essa força aí, estamos aumentando aí o número de inscritos, entendeu? Bora lá para a gente alcançar o nosso próximo patamar aí de objetivo. Vamos agora fazer a análise. Então, pessoal, hoje aqui, olha só, eu dei uma olhada cedo, tinha aqui 27 milhões aqui de dólares aqui, né, na parte de baixo aqui, em torno de 68.300, o preço veio aqui, liquidou essa galera e voltou aqui a 6.600. Próxima região relevante aqui, pessoal, 69.700, pode ser que o mercado venha buscar, tá numa briga muito forte aqui dos 68.300, entendeu? Mas ele veio aqui só para liquidar essa galera, depois ele voltou. Então, onde está mais amarelo aqui, ó, 69.700, pode ser que ele venha buscar esse preço. E aqui embaixo aqui tem um pouco menos, menos pessoas alavancadas aqui, em torno de 67.900, mas eu acredito que ele vai vir buscar isso daqui, tá bom? 69, depois 70, então você pode ver que o mercado aqui, desde aqui do dia 21, ele vem nesse lenga-lenga aqui, tá bom? Então a gente tem que ficar aí acompanhando, desde anteontem ele vem aqui lateralizando, tá? Então, indo para as análises on-chain aqui, pessoal, 77% aqui do mercado aqui ainda está em lucro, tá? 77 mais ou menos, vamos ver, é isso, 77%. Aumentou um pouco, não, diminuiu um pouco aqui, 74%. 74% do mercado ainda está em lucro, tá? E aí tem 25% aqui, 25% aqui e 26% está em prejuízo, tá bom? E normalmente o fundo acontece o que, pessoal? No 50%. 50% lá do mercado lá em prejuízo e 50% em lucro, tá? Olhando aqui os long term holders, pessoal, aqui os long term holders aqui, o reality price aqui está em 43, ele está segurando muito forte aqui o Truman Price dos long term holders. Olha só que interessante aqui, ó. Então aqui, ó, acima de 63 aqui, ele vem batendo aqui, vem flertando aqui desde o dia 5 de fevereiro, ele vem flertando aqui com o Truman Price aqui,
Comenta aqui embaixo, vocês acham que esse daqui é o preço médio real aí do BTC? E olhando aqui o SOPR, pessoal, olha só, os long term holders ainda estão com 60% de lucro, tá? Estão com 60% de lucro. E aqui aí tem alguns aqui ainda realizando prejuízo. Possivelmente aqui, porque até de 6 meses para cá, pessoal, são short term holders. Então é um pessoal aí que não está conseguindo segurar aí o piano e eles estão realizando aí prejuízo, beleza? Olhando para o MVRV 1.60, né? E aqui, olhando aqui o SOPR, tá aqui acima, entendeu? Ainda tem gente realizando prejuízo, mas tem muita gente ainda no lucro falando de long term holders, tá bom? O MVRV, pessoal, queria um ponto de atenção aqui, né? Então o MVRV aqui, o Reais Price está em 54, que nem a gente falou, né? Que nem a gente falou, já nos outros não se moveu muito. E aí a gente está falando aqui que está em 1.36. Porém, o que eu queria alertar vocês? Olhando o último ciclo aqui, pessoal, essa parte verde aqui, onde teve essa capitulação aqui, onde chegou no fundo de 0.75, eu queria pegar um ponto de atenção nessa janela aqui. Então, o mercado ele ficou aqui abaixo de 1, tá? Abaixo de 1 do dia 4 de novembro até aqui o dia 13 de janeiro. A gente tá falando em apenas 2 meses, entendeu, pessoal? Que ele ficou aqui abaixo. Então essa janela é muito curta. A gente tem que ficar atento e querer pegar aqui esse dia aqui, ó, por exemplo, que foi um dia só. Depois ele já voltou aqui para 0.80, entendeu? Então, qualquer coisa aqui, pessoal, eu entendo que seja abaixo de 1, já é bem relevante aqui reforçar os DCAs. Eu, por exemplo, comecei a fazer DCA depois que ele perdeu o two-man pricing lá, que foi em 80, 70 e poucos ali de leve, e todo mundo esperando aqui o realized price, beleza? Não é recomendação de investimento, é só para a gente ter uma estratégia aqui para poder se posicionar dependendo aqui dos níveis aí que estão o MVRV, o realized price e o preço como um todo, tá bom? Olhando aqui em termos de supply aqui, profit and loss, a gente já tem aqui, ó, pessoal, ainda 759 mil moedas ali de short term holders aí que possivelmente entraram aí há pouco tempo, né? No lucro e no prejuízo, pessoal, e no prejuízo, vamos lá olhar. E no prejuízo aqui em loss, nós temos aqui 4,25 milhões de BTCs aí no prejuízo, falando em short term holders. Eles estão segurando, entendeu? Alguns estão realizando, que nem a gente olhou ali no NOPL, tá? Mas ainda tem aí 759 mil moedas no prejuízo. Falando de long term holders aqui, nós temos 4,21 milhões de moedas aqui no prejuízo e aproximadamente 10 milhões de moedas aí no lucro. Somando o mercado como um todo, nós temos 10,61 milhões de moedas, mas aqui 750 milhões de moedas, a gente está falando aí em torno de 11,2 milhões de moedas aí no lucro, e temos aqui 4,2 mais 1,25 dá quase 5,5, 5,4 aí, 4,2 mais 1 mais no prejuízo 4,4 mais 4,2, estamos falando de 8,6 milhões de moedas aí no prejuízo, entendeu? E aí, deixa aqui nos comentários, você acha que essa galera vai segurar? Muita gente no prejuízo aí, hein, meu? Mas faz parte, né? E aqui, pessoal, Net Reality Profit barra Loss aqui, que é os NUPLs aqui, pessoal, olha só para vocês terem uma ideia. Na média aqui ainda tá positivo, né? Então, 0,41, porém, olha só, não tivemos ainda uma capitulação aqui, que nem nós tivemos aqui no último ciclo, né? Olha só, não passou do zero aqui ainda, né? Então aqui chegou nos negativos, então os STHs, os Short Term Holders aqui, ficaram no prejuízo aqui um tempo, entendeu? Toda essa parte aqui. Azul é onde a gente teve maior problema, né? Que entrou aqui no prejuízo todo mundo, inclusive os LTHs, né? Não chegamos nisso daqui ainda. Então ficou aqui de agosto de 22, pessoal, até janeiro de 23 aqui negativo aqui o pessoal realizando prejuízo, entendeu? A galera tá segurando aqui ainda bem, né? Porque a gente ainda não capitulou. Olha só como que a gente tá aqui agora, olha só para vocês terem uma ideia. Na média aqui ainda tá em 0,41, os long term holders aqui com 0,26 aqui
ainda realizando lucros, né? E aqui os short term holders aqui realizando prejuízo, tá? Na média aqui, tá bom? Uma coisa que é interessante que eu vi aqui, pessoal, vocês chegaram a dar uma olhada aqui no Rainbow Chart? Olha só, isso daqui é bem relevante, porque ele aconteceu isso daqui agora. Então o preço do Bitcoin ele está abaixo aqui do que está previsto no Rainbow Chart. É mais um indicador que faz sentido aí a gente já está fazendo aí os nossos DCAs. Então, tecnicamente aqui, o preço no dia, cadê? Aqui no dia 17/3 aqui, pessoal, olha só, ele tá abaixo aqui dos mínimos aqui que eles estão falando aqui em torno de 89 mil. Então olha que interessante, pegar aqui o histórico, né? Todo o histórico aqui desde 2010, ele saiu aqui, ó. Ele saiu aqui em novembro e dezembro de 22. E aí, estamos no fundo? Estamos próximo ao fundo, pessoal? Tudo indica que sim. Vamos olhar aí os demais indicadores, mas ele saiu já aqui do Rainbow Chart, tá? Uma coisa também que é importante a gente avaliar é o número de carteiras aqui ativas. Pode ver aqui, pessoal, que de outubro aqui nós tínhamos 858 mil carteiras aqui ativas e agora, olha só, estamos falando aqui 566 e aqui, olhando um período aqui de um ano, 610. Então, olha só, de 700 e poucos para 710, então vem caindo bastante aqui o número de carteiras ativas. Então o pessoal aí tá desistindo aí do mercado cripto. Isso significa que está chegando a hora. Olhando aqui, não, esse daqui, as reservas aqui de Bitcoin, né? Olhando aqui ajustado, então a gente ainda não chegou aqui na zona verde, que demonstra aqui fundo também, né? De mercado. Então, mais um indicador aqui que ele tá ainda neutro. Tá bom? Os mercados de opções aqui, pessoal, de interesses de opções, ele vem dando uma subida. Então, além da gente olhar dados ali on-chains de preço, de custo médio, a gente tem que avaliar sentimento também do mercado. E entra aí na questão aqui dos mercados de opções e mercados futuros. Então, olha só como tava alto aqui, né? E ele veio aqui, deu uma caída e voltou aqui a subir um pouco aqui no agregado, tá? Então, o que a gente tem que acompanhar também? Quando se perde também o total interesse ou cai muito ali o interesse ali por opções, pessoal, significa que a gente também está chegando ali no fundo. Assim como, pessoal, o mercado aqui de futuros. Você pode ver que ele vem aqui se mantendo, né? De julho de 25, chegamos aqui num pico, entendeu? E mesmo com o preço caindo, o mercado futuros aqui é o que ainda vem segurando bem, tá? Ele vem segurando bem aqui numa lateralização, tá bom? Olhando o reality cap aqui, pessoal, o reality cap, ele também a gente tem que analisar aqui as realizações aqui, olhando o que está no lucro, vem muito tempo aqui, pessoal, olha só, desde desde dezembro, pessoal, aqui, o pessoal não vem realizando lucro, tá? Mas e sim realizando prejuízos, olha só. E agora que a gente está entrando aqui numa zona neutra. Essa zona neutra aqui, pessoal, significa aqui um amplo desinteresse aqui do mercado, tá? Então, olha só, estamos chegando aqui praticamente empatando aqui no zero. Então, vem aqui, o pessoal cansou de vender no prejuízo, cansou de realizar lucro e o mercado vem meio parado, tá? Então, só quem está com muito medo, muita preocupação ali, o mercado ele vem ali realizando prejuízos. Mesmo assim, ele vem diminuindo isso, tá bom? Aí aqui, já mostrei esse daqui que é o NUPL, tá bom? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, pessoal, é essa galera que está realizando prejuízo, olha só, o reality price aqui dos short term holders, pessoal, hoje está em 85 mil dólares. Então, é aquela fase, sabe? Aquela fase ruim ali que o estômago começa a revirar, de você ficar muito tempo, meu, pessoal, não vai subir, não vai subir. Então é uma região importante para estar acompanhando aí esse valor de preço. Isso aqui pode bater num teto, porque muita gente aí que é short term holder no prejuízo, na hora que o preço empatar, ele pode ser que eles vão realizar, entendeu? Para sair no 0 a 0. Então a gente tem que acompanhar isso daí também, tá? Outra coisa que nem a gente vem analisando o sentimento, então olhamos aqui o mercado de opções, olhamos também o mercado futuro, a gente tem que olhar quem é as pessoas, pessoal,
que são mais tendenciosos a vender. Então, a gente não pode deixar de falar aqui dos mineradores. Então, a média aqui dos custos aqui de produção dos mineradores, pessoal, atualmente aqui, a gente está falando aqui que está em torno ali de, na média, 67 mil dólares. E hoje a gente está em 68 e pouco. Pode ver que ele vem se segurando na média aqui, tá? Ele vem se segurando na média aqui desde o dia 5 de fevereiro, porque tá batendo ali, a água tá batendo na bunda ali dos mineradores, entendeu? E aí, levando em consideração isso, nós temos aqui os mineradores eficientes aqui, que estão aqui com o custo em torno de 47 mil dólares. E olhando no ciclo, pessoal, olhando no ciclo aqui, no fundo, olha onde, curiosamente, o fundo se segurou. Então, olhando aqui, pessoal, olha só, a média dos custos de mineração aqui estava em 17 mil dólares, tá? E o preço ele não foi muito abaixo disso. Então, os custos aqui de mineração, ele vem subindo, entendeu? Ele vem subindo e os mineradores eles são obrigados a vender para pagar os custos. Porque ou ele vende ou ele quebra, entendeu? Então ele está segurando aqui um pouco na média, segurou aqui na média, entendeu? Ele não chegou aqui nos mineradores mais eficientes que estavam aqui em 12K, entendeu? Em que cenário nós estamos agora aqui? Bem neste cenário aqui agora, tá? Então olha só que coincidência. Média 200 ali em 68, próximo ali a pressão ali do custo dos mineradores em média, entendeu? Então essa pressão nos mineradores, pessoal, a gente está medindo o sentimento do mercado, que é o que vale, é quem aperta o botão ali de vende-se ou de compra, entendeu? Então é importante a gente estar de olho nisso daqui também, tá? Beleza? Mas vamos lá nos preços agora para a gente poder avaliar aonde a gente está, beleza? Vou começar aqui pelo diário, tá bom? Olhando aqui pelo diário, pessoal, tá muito claro aqui, e isso que eu tô de olho, que ele tá parecendo o que, pessoal? Uma segunda bear flag. O que que aconteceu aqui nessa primeira bear flag? Quando ela perdeu, nós tivemos aqui essa capitulação. Nós tivemos essa capitulação. E por incrível que pareça, pessoal, vem acontecendo de novo. Então, para não ser uma bear flag e a gente reverter o mercado, ele deveria tecnicamente passar aqui dos 75 mil dólares e se segurar. O que não vem acontecendo. Então ele veio aqui acumulando, bateu aqui, voltou, bateu aqui em 72, voltou. Veio aqui em 65, voltou de novo, ele vem subindo aqui de novo, bateu aqui 74.800 e voltou. Chegou aqui a flertar com 75, 76 e voltou e devolveu tudo. E o que está acontecendo aqui agora? Deixa eu dar um zoom para vocês verem. Ele está perdendo o canal, pessoal. Ele está perdendo esse canal aqui de alta. Ele está vindo aqui de novo flertar aqui abaixo dos 6.800. Se ele perder a média que eu vou mostrar aqui no semanal, e se ele perder a média 200 aqui, adivinha onde que vai? Eu peguei, pessoal, fiz uma sombra aqui do que aconteceu da última vez. Ele perdeu bem nesse exato momento o canal e ele veio aqui buscar aqui embaixo. Preços mais abaixo, entendeu? Então, olhando aqui no semanal, olha só como o que está acontecendo. Olhando no semanal, nós estamos aqui flertando muito forte aqui, que virou suporte a média de 200. Então, se perder essa média de 200 aqui, pessoal, que é, coincidentemente, o topo anterior do último ciclo, ele veio aqui, voltou numa lateralização e ele vem perdendo. Ele vem perdendo isso daqui no semanal, entendeu? Então, olha só, estamos aqui em 68.800. Se perder esse 68.800, pessoal, nós temos aquela média 100 em 65, entendeu? Em 65. E aí, nós estaremos com o caminho aberto para vir buscar o nosso amigo Reality Price, que nós estamos falando aqui em 54.313. Esse seria aqui o primeiro suporte. E olhando aqui os outros suportes aqui abaixo, nós temos aqui o Reality Price, né? Deixa eu só diminuir aqui para vocês verem. Nós temos aqui o suporte 1, que é o Reality Price médio. Nós temos o CVDD, que eu já mostrei para vocês aqui em 47.
332. E nós temos aqui dois indicadores aqui que estão quase no mesmo lugar, que seria em 43.500 e 43.300, que seria o que, pessoal? O MVRV 0,8, que seria o Reality Price aqui, vezes 0,8, que seria aqueles 5% após o último fundo do último ciclo, que nós chegaríamos aqui em 43.500. E também que fica muito próximo ao Reality Price dos Long Term Holders, que está ali em 43.111. E nós temos o fundo do fundo do fundo do fundo do poço, que seria o 0,8 aqui, dos Long Term Holders aqui, que ele agulhou e voltou também no último ciclo, entendeu? Que a gente chegaria aqui no patamar de 34.488 dólares. Emerson, qual desses daqui vai ser o fundo? Não sei, porque a gente não tem bola de cristal e a gente não consegue prever o futuro, pessoal. O nosso papel é a gente fazer o que? A gente se preparar para todos esses cenários. A gente tem que estar preparado para o fundo ser aqui, nos 54 mil. A gente tem que estar preparado se o fundo ser aqui, aonde está acontecendo agora a questão dos mineradores, que eu quero mostrar para vocês aqui. Outra coisa, que na semana passada a gente atingiu aqui, ficou vermelho aqui no Gaussian Channel. Isso significa o quê? Isso significa o quê, pessoal? Significa que o mercado já caiu bastante. E que pode ser que a gente tenha uma última queda para chancelar o fundo, tá? Mas eu vou deletar aqui o Gaussian Channel e eu vou mostrar para vocês esse indicador aqui, que é o Cost of Production do Bitcoin, que é aquela região que eu mostrei para vocês, que é a pressão dos mineradores. Então esse daqui é o custo dos mineradores, pessoal, aqui na média e aqui os mais eficientes. Então, pessoal, é ou não é uma região aqui que coincidentemente está lateralizando e que é importante a gente estar acompanhando aqui para nós fazermos o nosso DCA? Ele pegou aqui, olha só, depois que ele perdeu aquela bear flag, essa bear flag ele capitulou até aqui, segurou, e o preço vem namorando essa região aqui, entendeu? Então uma região muito importante que ela vem sendo aqui trabalhada desde o começo de fevereiro, que é onde está o custo dos mineradores, tá? Então, a gente tem que avaliar todos os cenários, pessoal. Pode ser que o fundo seja aqui mesmo, porque no último, pessoal, olha onde foi. Ele chegou aqui, aonde, pessoal? Aqui na onde os mineradores mais eficientes estavam atuando. Então nós temos que acompanhar isso daqui de perto, tá? Nós temos que acompanhar isso daqui de perto. Foi até mais assertivo aqui do que o Reality Price, porque ele perdeu. Foi 76, 0,76 do Reality Price, o fundo. E olha só onde foi aqui. Será que o fundo já foi, que foi aquele 59.500? Porém, o que é interessante? Levando em consideração mais um comentário do último ciclo. Os mineradores mais eficientes aqui, pessoal, estavam com valor abaixo do Reality Price. E nesse nosso ciclo agora, o custo de mineração, ele aumentou. Então o custo de mineração aqui dos mineradores mais eficientes está em torno de 62 e o Reality Price está em 54. Ou seja, está acima. Quem vai ter mais força aqui, pessoal? Deixa aí nos comentários. Os mineradores ou vai ser respeitado aqui o Reality Price? Isso aqui é um bear flag? É um arame farpado para poder cair? Mais uma vez? Temos o Gaussian Channel que ficou vermelho, informando que caiu muito já o mercado e que tem espaço para mais uma queda. Até quando? A gente tem que acompanhar muito de perto, beleza? Nosso amigo Ether aqui, pessoal, vem aqui nessa lateralização. Ele teve aqui essa bear flag, vem aqui construindo uma outra, entendeu? Mas, como eu falei no último ciclo, tá muito bom aqui para fazer pool de liquidez aqui, desde o começo aqui, desde o final de janeiro. Então essa lateralização aqui, ó, é muito legal. É muito legal aqui para quem quer fazer aí, dar uma brincada no DeFi. Quando o mercado tá caindo muito é ruim, quando o mercado tá subindo muito também é ruim, a não ser para quem tem a BTC ali no colateral para poder pegar dólar e montar pool, né? Aí você vai desmontando conforme vai perdendo o range para cima. Mas essa lateralização aqui é muito boa, pessoal.
é muito boa. Se a gente entrar lá no DeFi Lama e a gente ver aqui, tava em 94, tá baixo aqui, pessoal, mas tem menos concorrência para você fazer as suas pools e dar uma brincada lá no DeFi e coletar taxa. Beleza? Queria só fechar com esse comentário aí, beleza? E aí, galera? Vocês viram aí que os mineradores estão ali, ó, sofrendo pressão. Quem vai ter mais força para segurar o fundo do mercado, pessoal? Vai ser os mineradores? Vai ser os long term holders? Vão ser as baleias? Vamos chegar a ponto 8 ali do MVRV? Ou vai respeitar o último fundo ali, que foi o custo dos mineradores mais eficientes, que hoje está em torno ali de 62? Chegamos no fundo? Deixa aqui nos comentários. Ah, e se você não é inscrito no canal ainda, pessoal, se inscreve aí, tá bom? Outro comentário que eu queria que vocês fizessem é: estão gostando? Tô fazendo a minha série lá de análises on-chain e aqui no domingão a gente tá fazendo aí a completa para vocês, beleza? Com o resumo da semana. Valeu, um abraço e até a próxima. Tamo junto, é nóis!